Olá, amigos. De volta com mais um programa Admirável Mundo Novo. E nesse nosso admirável mundo novo, que ele não é só ocidental, mas também é oriental, e nós aqui do Ocidente nos fixamos num modismo que é ter muito interesse sobre tudo aquilo que o mundo oriental tem na sua milenar sabedoria. E o assunto hoje é os chakras. O que é isso, chakras? Pois bem, como convidada de hoje para falar sobre os chakras e mais do que isso, sobre o realinhamento dos chakras, eu trago a nossa já conhecida, pois ela esteve aqui no programa passado, Ana Rocha, que tem um extenso currículo sobre tudo que vocês possam imaginar dentro daquilo que se chama de terapias alternativas, e até mesmo ela adentrou na área das chamadas ciências ocultas. E olha, essa moça, como eu já disse no programa passado, é uma caixinha de surpresa, uma caixa de Pandora, né? Então, eu decidi explorar o conhecimento dela, porque vale a pena ouvi-la. Então, aqui está de novo a minha boa amiga Ana Rocha para ela me falar sobre chakras e alinhamento de chakras. Ana, há quanto tempo a gente não se via, né? Prazer novamente em tê-la aqui com você. Que bom. Desculpe essa minha maneira coloquial de conversar e estar sempre de bom humor, é que eu descobri a duras penas que o mau humor só traz problema emocional, lógico, e os problemas emocionais são responsáveis por 80% dos nossos problemas físicos. E como eu não gosto de ficar doente, então eu mando o meu mau humor para as cucuias e estou sempre de bom humor, né? Que delícia. Então eu dou risada até quando eu chuto um tijolo. Então por aí você vê como é que eu sou um cara bem-humorado. Ana, brincadeiras à parte. O que são chakras? Chakra é um termo indiano, né? Que vem do sânscrito, que significa roda de luz. Roda de luz. Né? Nada mais é do que um lugar, né? E a gente tem, na verdade, vários chakras, não tem só os 7, 8 principais, a gente tem vários espalhados pelo nosso corpo, que capta a energia do ambiente e também doa a nossa energia para o ambiente. Então, ele é um lugar de troca, né? E nós temos bem trabalhado, bem conhecido os 7 chakras principais, né? Os mestres, vamos dizer assim, que governam também as nossas glândulas do corpo, né? Cada um deles tem uma glândula específica, mas a gente tem muito mais do que isso, né? Então, assim, é o nosso sistema de operação energética, né? E é muito antigo o estudo dos chakras, né? Então, assim, a gente tem várias civilizações que constam isso na sua história antiga, mas a Índia tem isso muito forte, né? O que a gente tem no Ocidente vem muito da Índia, né? Vem do sânscrito, vem de todo esse estudo deles, assim, com relação a essa captação de energia e essa doação de energia. Muito bem. E você me disse que nós temos, então, 7 chakras principais e uma série de subchakras, né? Poderíamos chamar assim, que estão aliados. Então, poderíamos quase que considerar o corpo da gente como uma rede interligando os chakras entre si, né? E, bom, devo concluir que quando os chakras estão vibrando bem, está tudo bem com a pessoa está em equilíbrio, está harmônica e a saúde responde bem também. Agora, quando os chakras não estão muito bem, aí começam a aparecer os probleminhas. Com certeza. E me dá um exemplo de que probleminhas aparecem quando os chakras estão, entre aspas, entupidos. Vamos colocar o termo bloqueado. Bloqueado. Né? Acho que fica bacana. Como cada um dos... Vamos especificar os 7 principais, mas cada um deles governa uma glândula, né, principal. Então, por exemplo, o 7º chakra, ele governa a pineal, né? O 6º chakra governa a pituitária, não a hipófise.
Então, tudo que está relacionado com a glândula, o segundo chakra com as gônadas, né? Então, por exemplo, a pessoa está tendo um distúrbio sexual, né? Não sente mais libido, perdeu o prazer de viver, né? Porque tem a ver, o nosso libido tem a ver com o gosto pela vida, não só pelo sexo, né? Começou a ter pensamentos negativos, a ficar mais depressivo, mais apático, a vida perdeu o sentido. Tem tudo a ver com as glândulas também, né? Então, eu gosto bastante desse estudo que traz um pouco para a gente a leitura do Ocidente, né? Que tem a ver com a parte energética, mas também com a parte fisiológica do corpo, né? O chakra cardíaco, por exemplo, a glândula que governa ele é o timo, né? E a gente sabe que o timo ele é responsável por muitas coisas, mas a parte imunológica do nosso corpo, né? E quando a gente está triste, né? Que é uma dos sintomas do bloqueio do chakra cardíaco, a nossa imunidade baixa, né? Então, eu acho interessante essa relação dos chakras com a parte fisiológica do corpo, né? Por exemplo, o plexo solar, ele é responsável pela digestão do nosso corpo, né? A glândula dele é o baço, então, assim, como a gente digere as situações da nossa vida. E aí a gente vai vendo, por exemplo, quando está muito nervoso, dá azia, né? Dá dor no estômago, às vezes dá diarreia quando fica nervoso, né? Tem vários sintomas relacionados. Então, todos os chakras, eles têm a parte energética, que é a leitura que a gente tem, mas também tem a parte fisiológica, né? E isso eu acho mais bonito dos chakras, é você poder observar eles no dia a dia, né? O como que é a atuação dele, o bloqueio dele, o que ele gera. E quando você desbloqueia, tu volta a ter a normalidade daquela situação, né? Volta a pensar positivo, a não ser tão apático, a ter gosto pelas coisas que tu faz, né? A ter um projeto e a seguir esse projeto com mais amor, com mais intensidade, com mais alegria, né? Isso tem a ver com o bloqueio e o desbloqueio do chakra, né? Eu ouvi dizer que quando uma pessoa está com as coisas entaladas aqui, né? Está no goto, né? Que quer xingar uma pessoa, mas ela não é louca, né? Quer dizer umas boas verdades para o chefe, mas ele também não é doido, né? Senão perde emprego. Então ele trava, fica aqui, né? E aqui, né? Quando a pessoa está com isso aqui entalado, isso reflete na glândula, que tem a ver com o chakra laríngeo, né? Que seria o qual? A tireoide? Tireoide. Então, caramba. E aí é por isso que tem tanta gente com nódulos na tireoide, quem sabe? Você sabe que eu acho interessante a questão, o chakra laríngeo, ele é o chakra do som, né? E ele fala pra gente, ele bloqueia quando a gente mente. Mas a mentira, ela não é para o outro. A mentira é para a gente mesmo, né? Então, eu estou aqui criando uma história e acredito nessa história, mas ela é mentira. E eu falo essa história para ti, né? Então, o mentir para o outro é uma consequência de mentir para si mesmo, né? E o chakra laríngeo, ele é a ponte entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, né? Ele é a ponte entre dois chakras bem importantes. Então, ele é o que fala, ele é o que nos dá o poder da palavra. Então, tem que ser verdadeiro com relação àquilo que a gente sente e àquilo que a gente pensa. Nós somos a única espécie que fala nessa terra, né? O dom da palavra é único, né? Cachorro late, mas a gente não entende direito, gato mia, mas, né? Enfim, quem tem o dom mesmo da palavra é o ser humano, né? Então, se a gente observa, os 3 primeiros chakras, o primeiro, o segundo e o terceiro, são os chakras que nos conectam com a terra. Então, eles são relacionados ao nosso trabalho, à nossa sobrevivência, à relação com a nossa família, à relação com o nosso corpo físico, né? A maneira que eu sinto prazer nas coisas, por exemplo, eu pego uma flor e cheiro, né? O cheiro da flor é o prazer pela coisa. E a expressão do eu sou no mundo, né? Quem eu sou. Os 3 superiores, eles falam da nossa conexão com o céu, né? Com as energias celestiais, aquilo que a gente pensa, né? A gente elabora, a gente sente, né, que é o chakra da terceira visão, e o coração, ele é a ponte entre o céu e a terra, né? Ele é a ponte entre essas duas estruturas. Então, ele é o chakra do ser humano, né? Que é aquele que tem consciência de que vive, né? Eu acho bonita essa história do chakra, porque
o coração, ele é o perfume do ser humano, né? Porque a gente é uma espécie que ama com consciência, né? Os outros animais, eles amam por lealdade, por fidelidade, por parceria, né? As outras espécies, mas nós amamos por consciência. Eu, né, escolho quem eu amo, né? Então, é uma estrutura bonita energética, porque o cardíaco, ele é a ponte entre o céu e a terra, né? O amor é a ponte entre o céu e a terra. Agora, por exemplo, o chakra, vamos dizer, a ligação entre o céu e a terra, em que lugar do corpo ele se localiza? Aqui no externo? O chakra cardíaco, é isso. Entre os dois mamilos, né, tem o externo. O externo. Eu tinha ouvido dizer que isso daí também se chama o chakra do sentimento, que é diferente do chakra da emoção. Sentir é uma coisa, emoção é outra coisa. E a emoção, ela é mais primária, mais troglodita, vamos dizer assim. Quando uma pessoa está decepcionada, desiludida, triste, saudosa ou com sentimento de incapacidade de encontrar alguma coisa, aí acho que vai para o chakra do sentimento. Agora, quando ela tem medo, raiva, inveja, desejo, aí isso é uma emoção. E aí, quando esses dois chakras estão com problema, o resto desanda, né? Desanda. Isso é o que eu vejo aí o pessoal que entende do assunto falar. Agora, me fala, sempre tive muita curiosidade de saber, o chakra básico. Muita gente confunde o chakra básico com o chakra sexual. São duas coisas diferentes ou é tudo a mesma coisa? São duas coisas diferentes, né? Até a estrutura energética do básico, ele é diferente, né? Porque o chakra, ele tem um vórtice de energia, né? Onde ele é um vórtice mesmo, a gente tem que imaginar ele nessa posição. Então, o chakra sexual, que é o segundo chakra, o vórtice dele é para frente. Ele tem um pedaço para frente e um pedaço para trás, assim como todos os outros. O básico, ele tem o chakra dele, o vórtice dele é voltado para a terra, assim como o coronário, que é voltado para cima. Voltado para cima. Né? Então, a gente pensa assim, analisando sobre a estrutura positiva e negativa, todos os chakras têm seu lado positivo e seu lado negativo. E o positivo e o negativo do chakra básico, ele é relacionado ao primeiro e ao sétimo chakra, que é a conexão do céu e da terra. Né? Então, assim, ele é um chakra com o vórtice voltado para a captação de energia da terra, né? Por isso ele é responsável pela nossa sobrevivência, né? E o sexual, ele já lida com outra estrutura, né? Ele já é voltado a como eu captei essa energia da terra, como eu lido com ela, né? O que eu faço com essa energia, né? Depois que eu sobrevivo, né? Então eu começo a escolher as minhas coisas. Por isso que tem um paradigma que diz que o primeiro instinto do ser humano é um instinto de sobrevivência, conservação. Esse instinto está colado, está plasmado na nossa alma. E o segundo seria a libido, que é por onde nós sobrevivemos no sentido de geramos cópias, carbonos do nosso eu, né, os filhos. Então, o primeiro instinto é o de sobrevivência, o segundo instinto é o sexual. Que, na verdade, nada mais é do que o nosso poder de criação, né? Sim. Você falou algo bem importante, que é a questão de criar um filho, né? Ele vem através disso, né? As nossas obras-primas, não é verdade? Não você deve saber do que eu estou falando, você já fabricou a sua obra-prima, né? Então, e na realidade é interessante como a gente se realiza através dos filhos, né? Sim. Então, isso dá o que pensar. E aí, quando você tem um filho e deu certo, esse filho deu certo, puxa, o teu chakra começa a ronronar, né? Ele fica bem equilibrado ali naquele momento. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, o que é que você me falaria sobre alinhamento dos chakras? O que é isso? Bom, naturalmente os nossos chakras são alinhados. Eram para ser, né? Mas quando a gente fala em realinhamento dos chakras, tem a ver com ele trazer eles de novo para a estrutura original deles, né?
Então, os chakras, esses principais, eles acompanham a nossa coluna, né? Então, esse reto, né? E eles desalinham por várias condições, né? Então, antes da gente falar em realinhar, a gente tem que falar o que desalinha, né? Por exemplo, sentimento de medo bloqueia e desalinha o primeiro chakra. Sentimento de culpa bloqueia e desalinha o segundo chakra. A vergonha bloqueia e desalinha o terceiro, né? A tristeza, o quarto. O quinto, a mentira, né? O sexto é a ilusão, né? Principalmente a ilusão de que nós somos separados do todo. E o sétimo é a desconexão, né? Então, esses sentimentos desalinham o chakra, ou bloqueiam. Quando ele bloqueia, ele cai da estrutura, né? Então, desbloquear e realinhar o chakra é fazer com que a pessoa volte a ter o sentimento primordial, que é sobrevivência, prazer por viver, expressão do meu eu, amor, verdade, visão interior e conexão, né? Então, na verdade, o realinhamento tem a ver com trazer a pessoa de novo para essa estrutura, né? E aí, dentro da terapia natural e da medicina holística, a gente tem várias técnicas, né, que trabalham com os chakras, abrindo, ampliando o centro, o vórtice de energia, né, desbloqueando ele. Eu trabalho com uma síntese que eu criei ao longo desses anos, né, eu estudo isso há muito tempo e eu criei uma síntese própria que se chama realinhamento de chakras, né, onde a gente trabalha com um pouquinho de cada uma das terapias, né. Então, limpando o campo áurico da pessoa através de uma defumação indígena, né, com ervas sagradas como o palo santo, salvia branca, limpando os chakras, né, trazendo a cromoterapia, que é uma terapia que ajuda muito, né, a amplificar o poder do chakra. A cristalterapia, cada cristal tem vamos dizer, uma linguagem com cada um dos chakras, né, então a gente usa os cristais, alguns bálsamos que são para cada tipo de chakra, né? E uma energização que a gente usa também. Então, aliando vários tipos de terapia, né? A gente tem um desbloqueio e um realinhamento, quer dizer, ele volta à operação normal dele, né? Ele fala, meu caminho é aqui, ele volta para a condição normal. O nosso corpo, ele tem essa estrutura, né? Ele sempre quer voltar a ter harmonia, ele não gosta de estar desarmônico, né? Então, muitas vezes um estímulo pequeno ele já volta para a linha normal dele. Existem outras terapias que trabalham com o realinhamento dos chakras, né? A yoga, que vem dali, né? Então tem vários tipos de asanas, de respiração, de pranayamas que acabam utilizando e abrindo e amplificando a energia dos chakras, né? Hoje em dia a gente tem muito tipo de terapia, né, Jaime? Então, sim, é existem várias linguagens que falam sobre os chakras, né? Os elixires dos cristais trabalham com chakras. Normalmente um terapeuta que trabalha com chakra, ele é um estudioso de energia, né? E ele é um estudioso dessas lições, vamos dizer, dessas 7 lições básicas, né? E aí ele usa a medicina que ele consegue, né? O tipo de terapia que ele sabe para fazer isso. Antigamente a pessoa falava isso numa entrevista na TV, por exemplo, e o pessoal ficava olhando, esse cara não... Ou então é um tremendo de um picareta. Mas pouca gente sabe que a ciência tem pesquisado isso, e daí se criou uma nova vertente científica chamada psicotrônica, ou seja, a eletrônica da psique, que em última análise, porque nós somos seres energéticos, né? Sim. E eles começaram, se é ser energético, pode ser mensurado. E eles começaram a medir as nossas energias. E realmente conseguiram medir até a energia dos chakras. Hoje, existem aparelhos eletrônicos que são utilizados para auxiliar até a localizar bem os chakras. Existe um aparelhinho que são 2 polos de fio, um polo você segura na mão, o outro fica na mão do terapeuta e ele vai tocando pontos específicos do corpo e ele acha e diagnostica o estado dos teus 7 chakras.
Olha que bacana, né? E aí você não precisa dizer, eu sinto que... Não, você não sente nada, o aparelhinho está lá. Se o teu chakra do sentimento, por exemplo, o cardíaco, está fraquinho, ele faz assim, o barulho que o alto-falante do aparelho faz é POC, POC, POC. Agora, se você está bem, parece uma lancha voadeira, sai a todo vapor, né? Então você sabe, e aí você já vai nos pontos que estão meio... Mas a verdade é que como eles se interligam, basta um chakra não estar bem, que aí a vibração já automaticamente decresce nos outros demais. A psicotrônica, principalmente na Europa, é muito usada. Olha só. Tá? Só que os aparelhos para serem importados para o Brasil, meu Deus, custam uma fortuna. É uma fortuna, por causa do imposto, né? Eu paguei por 2 aparelhos desses, que eu gosto de pesquisar essas coisas, eu paguei 60% do preço do aparelho. Nossa. De imposto. Só de imposto. Eles fazem isso, né, para poder ajudar a pesquisa, né? É uma maneira de impulsionar a pesquisa. Toma um impostozinho de 60%, que é para você ficar mais animado para continuar fazendo pesquisa, né? Então, eu paguei, né, 2 vezes, 2 aparelhos para estudar. Eu só gosto de pesquisar, não faço isso profissionalmente, não é minha área. Minha área é astrologia, é diagnóstico e ponto final. Mas é interessante. E qual é o método que você utiliza, amiga, para fazer o teu realinhamento de chakras? Chama-se realinhamento de chakras, né? Então ele é uma síntese que eu trabalho já há bastante tempo e eu ensino isso, né? Eu tenho um curso que eu dou sobre realinhamento de chakras, onde a gente utiliza um sistema de diagnóstico que é a radiestesia, né? E a gente usa o pêndulo e o aurameter para poder estar vendo, né, como que tá, porque o bloqueio no chakra central, ele também dá um bloqueio no campo de energia, né? E a gente faz esse diagnóstico, depois a gente usa essas terapias, né, vários tipos de terapia, uma síntese de terapias que a gente usa com passo a passo para poder desbloquear, né? E é bacana porque esse método que eu sintetizei, ele dura mais tempo, né? Porque o nosso chakra, ele é muito sensível ao meio que a gente vive, né? Eu fiz um realinhamento de chakra em ti, você chega em casa e briga com a sua esposa, né? Aí o chakra ficou triste, né? Soube uma notícia. Então, o cardíaco, ele responde a isso, né? Então, assim, o realinhamento de chakra, ele nos dá a estrutura para que a gente mantenha os chakras alinhados por mais tempo. Que bom. Né? É bem bacana. Então, ele é uma manutenção, né? Eu digo que é legal a gente fazer umas 3, 4 vezes ao ano, né? E cada estação você, né, dá uma calibrada, dá uma amplificada, dá uma E só uma perguntinha, há quanto tempo você faz esse trabalho? 14 anos, bastante tempo. Antiguidade é posto, não tenho mais nada a perguntar. Amiga, com muita tristeza no coração, mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa, porque, puxa vida, aquilo que eu disse para os telespectadores, essa moça sabe das coisas, e é um prazer conversar com gente assim. Então, eu peço novamente à produção que coloque para quem estiver interessado em realinhar os seus chakras, coloque os dados de contato aqui da nossa amiga Ana Rocha. E vão lá, além dela ser uma excelente profissional, posso garantir a vocês, porque eu a conheço já faz anos, ela é um excelente papo. Então, eu gosto de conversar com gente inteligente. Amiga, obrigado. Obrigada a você. Sempre que você quiser, as portas do programa estão abertas para você. E, de momento, nos despedimos, mas prometo que semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário, estarei de volta trazendo mais novidades para vocês. Uma ótima semana e meu cordial abraço.